Ao longo de mais de um século de história, a seleção brasileira de futebol construiu uma trajetória vitoriosa, sendo pentacampeã mundial e referência global no esporte. Curiosamente, no entanto, a equipe canarinho quase sempre foi comandada por técnicos brasileiros. As exceções estrangeiras são poucas, mas significativas e reveladoras sobre diferentes contextos históricos e mudanças no futebol nacional. Bem-vindo ao canal Esporte Ilustrado. Hoje vamos conhecer os poucos casos de técnicos estrangeiros que comandaram a seleção brasileira de futebol. Mas antes, faça sua inscrição, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. O primeiro técnico estrangeiro da história da seleção foi o uruguaio Ramon Platero, em 1925. A CBF ainda não existia como conhecemos hoje, e o futebol brasileiro era muito mais amador. Platero comandou a equipe durante uma excursão à Argentina, dirigindo o time em amistosos, que serviam como intercâmbio esportivo e cultural. Embora seu período tenha sido breve, ele ficou marcado por inaugurar essa rara abertura internacional. Em 1944, o português Jorge Gomes de Lima, conhecido como Joreca, assumiu a seleção de forma interina ao lado de Flávio Costa. Naturalizado brasileiro, Joreca teve destaque no futebol paulista, especialmente no São Paulo Futebol Clube, e foi chamado para ajudar em jogos amistosos durante a Segunda Guerra Mundial, quando o cenário esportivo era limitado. Sua passagem foi curta, mas simbolizou a influência portuguesa no futebol nacional. Em 1965, a seleção foi comandada por um técnico estrangeiro de forma oficial e inédita em uma partida. Filpo Núñez, argentino radicado no Brasil, dirigiu o time em um amistoso contra o Uruguai, no estádio Mineirão, inaugurado 2 dias antes, diante de um público de 60 mil torcedores. Na verdade, tratava-se de um jogo simbólico organizado para comemorar o título do Palmeiras no torneio Rio-São Paulo. Como o Palmeiras foi convidado a representar o Brasil e Filpo era seu técnico, acabou se tornando o primeiro e único estrangeiro a vencer um jogo oficial pela seleção brasileira até hoje. O Brasil venceu por 3-0. Após a Copa do Mundo de 2022, com a saída de Tite, a CBF anunciou que Fernando Diniz assumiria interinamente a seleção, enquanto esperava pela chegada do italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. Essa movimentação surpreendeu o mundo do futebol. Pela primeira vez, a seleção teria um técnico estrangeiro de prestígio internacional em um projeto oficial e duradouro. Ancelotti foi anunciado para assumir o time em 2024, mas, com mudanças na gestão da CBF e suas obrigações com o Real Madrid, sua chegada acabou não se concretizando, e quem assumiu foi Dorival Júnior, encerrando momentaneamente o flerte com os estrangeiros. No entanto, com um aproveitamento muito abaixo do esperado, Dorival Júnior foi demitido em abril de 2025, e as negociações com Carlo Ancelotti finalmente chegaram ao resultado esperado. E em maio de 2025, o italiano foi oficialmente anunciado como o novo técnico da seleção brasileira. Dono de um currículo vitorioso, Ancelotti possui mais de 30 títulos como treinador. É considerado um dos 10 maiores treinadores da história do futebol e tem a missão de resgatar o prestígio e o orgulho da seleção brasileira, que além de ser a maior campeã do mundo, já foi a mais respeitada e temida seleção de futebol. A história dos técnicos estrangeiros na seleção brasileira é marcada por raríssimas passagens, sempre envoltas em contextos específicos e de curta duração. O conservadorismo histórico da CBF e a abundância de talentos nacionais no banco de reservas sempre limitaram essa experiência. Ainda assim, nomes como Platero, Joreca e Filpo Núñez permaneceram como curiosidades que desafiaram o padrão. Agora, Carlo Ancelotti, um italiano,
pode trazer de volta o orgulho do brasileiro de torcer pela seleção que, no seu auge, fez uma nação ser conhecida como o país do futebol. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para não perder outras histórias incríveis como esta. Até a próxima!